Olá, eu sou a professora Lídia e na aula de número 1 da primeira série nós vamos estudar um pouco sobre o hábito e o método de estudo. A importância de saber como estudar e como que isso pode te ajudar a ter melhores resultados. Ao longo da nossa aula nós vamos utilizar três teorias ou três táticas, digamos assim. A primeira da Barbara Oakley, junto com outros cientistas. A segunda é voltado para os 4 pilares da educação numa visão da neurociência, e a terceira na perspectiva de Richard Feynman. Todas elas tentam eliminar essas primeiras ideias que estão aqui na tela, que é estudar na véspera da prova, deixar a lição de casa para a última hora e fazer os primeiros exercícios fáceis e deixar os difíceis para o final. Isso quase todo mundo já fez ou continua fazendo e acaba que atrapalhando no desempenho da maioria das pessoas. Então eu trouxe aqui algumas ideias que nós vamos estar discutindo ao longo da aula que vai poder te ajudar a assimilar e reter muito mais conteúdo. Alguns métodos de estudo. O primeiro a gente vai focar na perspectiva da Barbara Oakley, junto com outros cientistas. Ela vai juntar uma visão de psicologia cognitiva com aprendizagem e neurociência, e juntos eles publicaram esse livro Aprendendo a Aprender, para crianças e adolescentes, sendo que ela já tinha um outro Aprendendo a Aprender voltado para a área de matemática e de ciências. Então, a visão da Barbara Oakley, ela vai relacionar 3 pontos principais, e o primeiro todos eles, na verdade, tentam responder a uma pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: empacou em um exercício? E aí, basicamente, seria o que você deve fazer quando acontecer isso. Ela traz a primeira ideia, que é uma ideia de intercalar formas de estudos, ou modos de aprender. O primeiro é um modo difuso e o segundo é um modo focado. Então, ela vai dizer que o nosso cérebro ele aprende justamente dessa forma e não só em um modo, ou somente no modo difuso ou somente no modo focado. Ele precisa obrigatoriamente estar intercalando esses dois modos e a partir daí ele consegue assimilar muito melhor. Esse focado é realmente prestando muita atenção no que você está estudando, e o modo difuso seria quando o cérebro ali vai estar mais relaxado, também vai ajudar a reter parte do conteúdo. Uma das formas de fazer isso, por exemplo, é intercalando disciplinas. Se você está numa disciplina de matemática e empacou ali, por exemplo, num conteúdo ou em uma questão, uma das formas é você trocar e passar para uma disciplina de geografia, área de humanas, que vai fazer com que o teu cérebro relaxe um pouco e vai atuar em lados diferentes e opostos do cérebro. Ali vai te ajudar a assimilar melhor. E aí, apesar dela defender essa ideia de intercalar modos, o difuso com o focado, ela é contra o multitasking, que seria você fazer várias tarefas e várias atividades ali no momento que está aprendendo. Então, a ideia desse modo focado seria eliminar todas as outras atividades que não seja estudar, tira celular, tira TV, foca somente naquela atividade e aí depois você relaxa um pouco. O segundo ponto, ou a segunda pergunta, é se você costuma deixar os estudos e tarefa para a última hora. Ou seja, é necessário evitar a procrastinação. Isso tanto para economizar energia, porque quando você tenta estudar em cima da hora, o teu cérebro ele vai querer focar muito mais, e isso vai fazer com que você gaste um pouco mais de energia, mas quanto ao teu desempenho em relação às correntes neuronais, as conexões que são geradas para que esse conteúdo realmente seja fixado, né? Então, o que ela propõe para evitar a procrastinação? Seria um sistema de recompensa. E para isso você precisa de um temporizador, ou seja, um marcador de tempo, um relógio, e aí você tira um tempo específico. Esse tempo vai depender do teu costume de estudo, ou seja, do teu hábito. Ela propõe 25 minutos, mas pode ser um tempo maior ou menor, dependendo do que você esteja acostumado. Então, você marca esse tempo, foca somente na atividade que você está fazendo, e aí depois você dá uma recompensa, digamos assim, para o teu cérebro. Só o fato de saber que tem uma recompensa,
a forma em que ele está focado já é muito maior. Então, a probabilidade de você assimilar o conteúdo também ela é maior do que se não houvesse uma recompensa. Essa recompensa pode ser simplesmente assistir um vídeo, ouvir uma música que você gosta, ou brincar com um animal que você tenha, pode ser um cachorro ou um gato, e nesse momento você vai relaxar, vai dar espaço para o teu cérebro assimilar melhor esse conteúdo. Lembrando que é um tempo curto, e aí você marca o tempo, dá essa recompensa e depois volta a repetir a quantidade de vezes que for necessário. O terceiro ponto seria você realmente ler, estudar, você sabe que você aprendeu, mas você esquece facilmente. Então, isso precisa ser visto e o que ela propõe é o chamado de recordar ativamente. Esse recordar ativamente seria você ficar relembrando o mesmo conteúdo e isso pode se dar em locais diferentes, em tempos diferentes e de formas também diferentes. Então, você lê, anota e depois tenta rever as suas anotações e, baseado nas anotações, relembrar o conteúdo e o todo, digamos assim. E isso pode se dar de várias formas. Então, revisando a primeira ideia da Bárbara Ockler, a primeira visão que a gente viu são esses 3 pontos aí. O primeiro é alternar o modo difuso e o modo focado. O segundo é ter um tempo para focar e depois relaxar, ou seja, dar uma recompensa para o cérebro. E o terceiro seria recordar ou ficar relembrando esse conteúdo para que as suas conexões cerebrais sejam reforçadas. Agora, o segundo ponto, a segunda perspectiva que a gente vai ver são os 4 pilares da educação que foi proposto pela Unesco aí, em 1999, escrito por Jacques Delors. E aí traz 4 pilares que são fundamentais. O primeiro se chama aprender a conhecer. O segundo, aprender a fazer. O terceiro, aprender a conviver. E o último, aprender a ser. Esse aprender a conhecer tem a ver com o ato inicial, as primeiras informações que você está tendo, onde você vai realmente ter noção do conteúdo, da matéria e do que é. O segundo, aprender a fazer, está mais ligado a um ato de experiência do que você já conheceu anteriormente. O terceiro tem a ver com convivência, com socialização. E o último é o resultado do que os 3 primeiros te trouxeram. A gente vai ver melhor esses pilares baseado na visão da Anna-Lucia Henneman, porque ela vai associar esses 4 pilares com a visão da neurociência. Então, ela vai associar esse conhecer, fazer, ser e conviver com a visão da neurociência e nos dá uma perspectiva um pouquinho mais diferente, mais simples de se compreender, digamos assim. Então, esse aprender a conhecer seria o quê? Seria uma motivação, inclusive pode ter recompensa envolvido. Então, é um ponto de partida para você conhecer, saber e continuar conhecendo mais. Tem a ver com motivação. O aprender a fazer, que é realmente baseado na experiência, ele vai chamar de prática experiência. Vai dizer que o nosso cérebro ele precisa necessariamente e ele aprende por tentativa e erro. E aí ele precisa ser utilizado, quanto mais forçado ali, mesmo que erre, ele aprende com o erro. E aí quanto mais experiência, maior a capacidade de aprender. Esse aprender a conviver tem um âmbito maior e é inclusive você pode aprender apenas por observação, porque neste caso o cérebro ele vai ter uma ideia de empatia. Então ele vai olhar, a pessoa pode olhar e baseado naquela experiência realmente também aprender. E o último, que é aprender a ser, está mais ligado à área frontal do cérebro e tem a ver com maturação. Ou seja, já foi conhecido, já foi experimentado, já foi vivenciado e baseado em todas essas experiências, ele cria um sistema de maturação ali, de autorregulação e autocontrole para que as ações da pessoa sejam baseadas em todo esse sistema ou os outros pilares já mostrado anteriormente, a fase final aí da aprendizagem. E por último, a gente fecha com a técnica Feynman, que foi um grande físico Nobel aí em 1965, e ele explicava muito bem os conteúdos porque ele utilizava muita analogia. Então ele criou também um sistema de estudo e vai dizer que é possível aprender qualquer conteúdo desde que se utilize essa técnica ou esses 5 pontos que eu vou apresentar aqui para vocês. O primeiro passo seria escolher um assunto e entender como estudá-lo.
Então, o primeiro é juntar informação das fontes mais variadas possíveis. E aí pode ter livro, pode ser pesquisas, pode ser em formato de vídeo. É o momento em que você vai buscar o máximo de informações possíveis. O segundo ponto seria pegar essas informações e organizá-las, ou seja, atribuir uma ordem lógica para ela, ou, na verdade, para o seu cérebro entender essas informações que você já pegou anteriormente. Então, essas organizações têm que ter um sentido lógico para você. Você vai organizar. É importante também, vai te ajudar nesse estado de compreensão, falar em voz alta, o que poderia ser uma boa explicar o conteúdo para um amigo ou para alguém que estivesse próximo de você, porque no momento que você vai explicar para alguém que não sabe, você tenta mudar os termos e utilizar palavras mais simples. Essa troca de palavras requer uma compreensão, o que faz com que você tenha um esforço maior do cérebro, fazer essa substituição de termos ali e ajuda também na compreensão. E o passo 3, identificar suas falhas na explicação. Então, seria uma análise do que já foi visto e organizado, e baseado nisso você se perguntar, será que não está faltando alguma coisa? Será que o conteúdo realmente está todo completo? Será que eu não estou inseguro em alguma dessas informações? No momento que você identifica os erros ou as falhas, ou a parte do conteúdo que está faltando ali, para que você tenha uma compreensão geral das informações e dos fatos que você já anotou, no momento, esse ponto 3 seria essa identificação. Então, é revisar as notas e, baseado nessas notas, você identificar se está faltando alguma coisa nelas para a sua compreensão. O quarto passo vai estar ligado ao terceiro, ou seja, é um reforço. Se você já revisou as notas para tentar identificar alguma falha, agora é o passo em que você vai fazer essa correção dessas falhas, ou seja, juntar mais informação, ver alguma coisa que está faltando e, mais importante, é você mudar a linguagem, ou seja, simplificar o conteúdo o máximo possível. Além de verificar se não está faltando informação, você vai pegar as informações que já estão ali e tentar simplificar ainda mais a forma de explicar, fazendo novos resumos e, principalmente, novas analogias. Isso requer um estudo mais a fundo, o que te dá um grau de compreensão também muito maior. E aí a gente finaliza com o passo 5 da técnica Feynman, que seria, na verdade, não traz alguma coisa de novo, mas seria repetir todos esses passos a quantidade de vezes que for necessária. Então, a técnica Feynman vai consistir em buscar material, juntar informação, depois organizar de forma lógica, rever essas notas, ver se não está faltando alguma coisa, se tem segurança, se não está faltando ou se tem erros. E, por último, você pegar essas notas e mudar alguns termos, tentar simplificar e colocar algumas analogias ali. Se você repetir isso várias e várias vezes, você vai aprender qualquer que seja dos conteúdos baseados no método Feynman. Então, revisando a nossa aula de hoje, a gente viu métodos e hábitos. Só para lembrar que, além dessas técnicas já colocadas aqui, o que vai te ajudar, por exemplo, a reter conteúdo, a melhorar os teus hábitos ou a tua forma de compreensão e assimilação, seria, por exemplo, uma boa noite de sono, uma alimentação saudável e prática de exercício, atrelado a essas técnicas. Então, eu fico por aqui, vou pedir que você acesse a plataforma Eduque para ter acesso a essas aulas, conteúdos e exercícios. Eu te espero aqui na próxima.